Tomando por base que a Ambev é uma empresa super dinâmica, como é que é possível ser um gestor global, mas com níveis de tomada de decisão que também são regionais e muitas vezes envolvem unidades de negócios distintos, sem perder a agilidade? E mais, como é que você faz para que todos estejam na mesma sintonia que você? Eu acho que é um pouco do que eu falei, né? Você estabeleceu o padrão mínimo, né, de atuação, como eu falei dos controles, eu dei o exemplo dos controles de privacidade, mas você tem que se descentralizar. Você tem que confiar nos times que estão na ponta, tomando as decisões baseado em risco. Então, você tem essa descentralização e você tem que adicionar valor. No fim do dia, o global, para garantir consistência, é importante, é relevante, mas o time que está na ponta, né, fazendo o trabalho, gerenciando o risco, se ele não conseguir enxergar, né, um valor que você traz, seja de adicionar um componente que essa pessoa não estava pensando de risco, seja de ser, de novo, né, um trusted advisor, de trazer algum ângulo, né, que não estava sendo olhado, faz pouco sentido, né, porque senão você vira mais uma camada de reporte, né. Por mais que a gente tenha influência, por mais que a gente defina a meta, a minha provocação para o time é sempre procurar trazer o valor, né? Porque se você traz o valor para aquele seu stakeholder, ele vai sempre te chamar para conversa, ele vai sempre te chamar para decisão e você vai participar e é mais um ponto que você consegue manter de cheque de consistência. Mas no fim do dia é isso, define os standards, deixa os times tocarem, logicamente você vai ter alguns controles de check e por aí vai, né, que são os targets, e traz eles para a mesa sempre, né, com proposta de valor. Né? E eu não estou falando de budget, não estou falando nada disso, você tá lá para ajudar quando a pessoa precisar, né? E, que é na crise, que é no caso que é mais complicado, que são nos casos em que não há precedente, enfim, que a pessoa não sabe exatamente o que fazer, que ela vai buscar opinião de alguém que ela confia. Então você tem que criar a gente chama muito de communities of practice, né, que são aquelas comunidades ágeis, né, que são, enfim, experts em um assunto, né, em vários lugares, e que a gente consegue até alavancar nosso tamanho para poder ajudar. Vou te dar um exemplo, né? Uma das grandes discussões que a gente tem no mundo de privacy é a operacionalização que a gente chama de DSAR, né, que é o Data Subject Access Request, que é quando a pessoa pede, por exemplo, você deletar o dado para dizer que tipo de dado que você tem sobre ela, tudo isso é um processo complicadíssimo, né? Principalmente uma empresa descentralizada como a gente, e que tem várias marcas, né? Você pode ter o nome do Renato aqui, os dados pessoais do Renato, sei lá, como fã da Brahma, da Antártica, da Skol, da Stella, enfim, você vai ter vários silos, né, de informação. Então, nesse caso, a gente precisa operacionalizar o front-end, que é como é que você vai receber esses pedidos. Pelo site, vai ter um telefone, enfim, primeiro você tem que organizar isso, né? E depois como é que trata, né? E aí tem o back-end, que é como é que você descobre onde estão esses dados, retorna, responde. Então, tem um processo bastante complicado. Então, o que a gente tenta fazer é definir o que a gente chama de senseis, né? Isso tudo vem de agile, esse tipo de coisa. Que são as pessoas que são reconhecidas em cada um dos países por entender desse processo, né, e facilitar a adoção, né, e a implementação desse processo em países que ainda não têm um legal requirement. Então, por exemplo, você tem Europa, Brasil, Estados Unidos hoje com um papel preponderante de fazer com que os outros lugares, os outros países implementem os processos da forma que a gente implementou nesses outros lugares. Então, a gente se ajuda, né? E a gente gera valor para todo mundo, sem gerar custo para a companhia. E com essas iniciativas, eu acho que eles veem o nosso papel como global muito menos como o garantidor de consistência ou um reporte adicional e mais como aquele aliado, né, que vai ajudar efetivamente a resolver um problema.